Elivaldo Barbosa já aqui conosco. Elivaldo, não é fácil a situação de Parnaíba, como não é em outros municípios também do Piauí, Elivaldo. É verdade, fortes chuvas aqui no centro-norte do estado, os reservatórios, boa parte já passando aí do sangradouro. O certo é que é uma situação que exige aí atenção redobrada por parte das famílias que estão localizadas nesses ambientes, mas sobretudo, Joelson, dos órgãos governamentais, prefeituras, governo do estado, o aparato federal também presente no estado, é alerta máximo, né, Joelson? Tá certo, alerta máximo. Nós estamos aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros, Elivaldo Barbosa, conosco para participar dessa entrevista, porque lá em Parnaíba um trabalho começou na semana passada e segue pela equipe do Corpo de Bombeiros, atendendo a essas famílias. Comandante Carlos Frederico, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, boa tarde para o senhor. Esse trabalho já terminou, está em que fase? Qual é a situação das famílias nesse momento? Boa tarde, obrigado a oportunidade de falar aqui para a população piauiense. Felizmente, a situação dentro do cenário que nós encontramos hoje é uma situação de maior tranquilidade. Os principais bairros que estavam alagados, eles foram completamente escoados com o trabalho conjunto dos carros-pipas e as equipes do Corpo de Bombeiro. E hoje pela manhã já se iniciou o trabalho da ajuda humanitária, distribuição de colchões, kits de higiene e cestas básicas. É preciso dizer, eu gostaria de retroagir um pouco para que nós tenhamos uma ideia de como foi que isso ocorreu. Eu recebi uma determinação na madrugada do dia 20 para o dia 21 do governador do estado, preocupado com essa situação. Mas essas imagens da ajuda humanitária, né? Só para exatamente. Isso do trabalho, dessa etapa agora, né? O trabalho foi iniciado agora pela manhã. Defesa Civil, Defesa Estadual, Municipal, Corpo de Bombeiro, presente com 55 militares. Os últimos concursos do Corpo de Bombeiro, a chegada de novos oficiais, novos soldados, nos deu um conforto de operação muito grande. Isso é importante a gente ressaltar nesse momento, porque nós pudemos fazer um trabalho muito efetivo com a proteção do bombeiro, tendo hora de descanso e todo mundo querendo trabalhar o tempo todo. Foi preciso a gente frear um pouquinho a tropa lá para dizer, olha, vocês precisam descansar. Mas era um cenário muito difícil, tão difícil que nós tivemos que montar uma retaguarda de operação, porque a Defesa Civil Municipal já trabalhava e nós, com o nosso sistema de controle de incidente, que nós chamamos de SCI, montamos uma rede de proteção, a retaguarda com os órgãos estaduais. E aqui eu agradeço a todos os órgãos estaduais envolvidos, eu gostaria de que todos se sentissem homenageados aqui pelo Corpo de Bombeiro, porque sem essa integração nós não conseguiríamos montar um SCI de forma tão rápida como montamos. Exército Brasileiro, Tiro de Guerra, Marinha do Brasil, através de seu comandante, o capitão de mar e guerra Dante, que nos colocou à disposição um efetivo da sua equipe da Marinha, para em caso de necessidade eles atuassem com seus equipamentos operacionais. Então foi um conjunto muito bem trabalhado e a verdade é que em poucos dias nós conseguimos minimizar os danos daquela situação. Você falava do respeito do governador, né? Exatamente, o pedido que o governo fez e em relação a esse aparato que foi montado. Preserva as famílias atingidas pelas chuvas, comandante? No primeiro momento, a determinação imediata é de busca e resgate, porque a situação já era uma situação de resgate. O Corpo de Bombeiro, no processo de defesa civil, ele é a ponta que trabalha com busca e resgate. Nesse momento, a preocupação era retirar as pessoas que desejavam sair das suas casas, porque ainda que os bairros estivessem atingidos, foram cerca de 15 bairros, 336 pessoas, 98 famílias aproximadamente nos primeiros dias. Esses dados eles estão sendo atualizados. Muitas delas não querem deixar o seu lar, essa é uma realidade, e nós temos que entender isso, porque é um processo que envolve uma história de vida. Nesses casos, nós mantínhamos equipes do Corpo de Bombeiro nas proximidades para que, se houvesse necessidade de intervenção, nós estivéssemos perto. À medida que a gravidade da situação foi tendo o seu nível
reduzido, né? Ao contrário, à medida que ela crescia, foi crescendo. as pessoas começavam a se conscientizar que tinham que sair das suas residências. O medo foi que fez elas saírem das casas. Mas é muito doloroso ver isso, porque as pessoas saem e sabem que é o patrimônio, a vida, é a construção da vida. E aí eu agradeço especialmente ao comandante Coronel Castilho, que teve a preocupação de fazer com que aquela área fosse monitorada por viaturas especiais e ofertou a segurança necessária. É importante dizer que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, nós mentalmente precisamos estar muito bem preparados para isso. Nós nos deparamos com situações muito delicadas. É uma situação localizada em Parnaíba ou nos municípios em torno também há ameaças ainda de... Nós temos na Ilha Grande uma situação também de inundação em virtude de chuvas. A sensação que nós tínhamos na cidade é que houve um encharcamento, sabe? Não havia mais como escorrer água. O bairro Piauí é um bairro que é mais baixo, então a tendência é que a água acumulasse lá, mas em determinado momento a estratégia de contenção ela deu um resultado rápido. Qual foi essa estratégia? As equipes que estavam fazendo a busca e o resgate, nós dividimos elas em várias equipes. O comandante do batalhão, o Major Rivelino, com sua equipe toda, Tenente Tauser, Tenente Arlindo, os aspirantes novos que chegaram, os novos soldados, os bons e velhos guerreiros do Corpo de Bombeiro que somaram a experiência nesse momento. Repito, eles são a riqueza do Corpo de Bombeiro e a quem eu presto a minha homenagem. Num trabalho de muita dedicação, fez com que a divisão e a especificação do trabalho com esses carros-pipas da Prefeitura, nós em cerca de 14 horas conseguimos retirar um cenário de alagamento para quase zero até 21 horas de ontem. Hoje pela manhã nós já recebemos as imagens do bairro Piauí e de outros bairros que estavam atingidos, já sem a questão da água. Então nasce um novo processo agora, desculpe Joel, nasce um novo processo agora que é a observação, a minimização de danos e o cuidado à população atingida que o secretário Dr. Florentino ainda há pouco falou. Capitão, existe uma preocupação também com outras cidades. Quer dizer, o Piauí, ao que tudo indica, tem uma dificuldade ainda com planos de contenção de danos, maiores danos. Eu vou acionar a repórter Mayra Monteiro, que traz informações para nós a respeito de planos contingenciais de emergência. Mayra Monteiro fez esse levantamento e eu queria que a gente trouxesse aqui as informações agora, Mayra, sobre essa situação. Afinal, qual é o desenho do estado do Piauí em relação à precaução? Oi, Joelson, a todos no estúdio também que acompanham o Jornal do Piauí em casa. Pois é, Joelson, um plano de contingência ele deve conter o conjunto de ações a serem tomadas em casos de desastres naturais. Que órgãos podem atuar e de que forma? Mas o estado do Piauí tem muitas cidades que ainda não têm esse tipo de planejamento. Um levantamento feito no ano passado pelo IBGE aponta que mais de 80% dos municípios do Piauí estão nessa situação, com falta desses planos de contingência. A gente fez uma reportagem na manhã, no início da manhã, para tentar explicar para a população e tentar entender também por que essa dificuldade dos municípios em realizarem esses planos. Vamos acompanhar. Por lei, todos os municípios que são atingidos por desastres naturais com certa frequência devem ter um plano de contingência que ajude em casos de novos acontecimentos. Mas no Piauí, 80% das cidades não possuem esse plano. Parnaíba está atualmente em situação de emergência devido a alagamentos em vários bairros da cidade, que deixaram mais de 100 famílias desabrigadas. Mas o município não conta com um plano para casos como este, apesar de já ter passado pelo problema por repetidas vezes. De acordo com a Defesa Civil Estadual, muitos municípios não se interessam na elaboração dos planos por acreditarem que dificilmente terão grandes prejuízos. Geralmente nós temos, enquanto brasileiros, temos essa metodologia de só fecharmos a porta depois que a gente é roubado. Então, é exatamente isso. As pessoas só querem tomar as providências
depois que ele experimenta algum tipo de desastre. Então, cada município tem que ter a perspectiva de que ele pode, de repente, se encontrar em algum problema. Enchentes, secas e queimadas são desastres que provocam transtornos irreparáveis para a população. Um levantamento feito pelo governo federal em 2013 apontou que o Piauí tinha 25 municípios com risco de desastres naturais. Entre eles, Teresina, Parnaíba e Uruçuí. A capital piauiense, que em 2016 sofreu com graves queimadas e recentemente teve bairros atingidos pela água das chuvas, também não conta com um plano. Segundo o presidente do CREA Piauí, existem soluções que podem evitar certos problemas. A engenharia tem soluções para esses problemas, certo? Obviamente, o que falta aí são seguir aquilo que está se previsto no projeto de engenharia. Obviamente que a questão financeira também, às vezes, é um limitador. O que a gente tem observado aí são estruturas, né, que não têm manutenção, na sua grande maioria, ou a sua capacidade de passagem d'água é limitada, e aí dificulta a drenagem da água. A Defesa Civil Estadual pretende intensificar a cobrança junto aos municípios para que todos preparem seus planos de contingência, que devem ser feitos com base no modelo pré-estabelecido, mas levando em consideração as particularidades de cada região. A elaboração do documento pode ajudar a evitar muitas tragédias. O plano de contingência, ele interessa muito mesmo à sociedade. Então, a sociedade participando dos debates administrativos, juntamente com a administração que deve encampar esse tipo de situação, é importante que busque a elaboração desse plano, porque quem sofre é o povo do município. Pois é, e a Defesa Civil Estadual não nos esclareceu, né, quantos e quais municípios têm ou não o plano de contingência. Citou apenas alguns, disse que Teresina, inclusive, não tinha esse plano. Mas a gente conversou com o chefe da Defesa Civil Municipal, que informou que Teresina tem sim um plano de contingência e está preparada para atuar em casos de desastre. Veja. É necessário que no primeiro momento, para eventos, ocorrências de menor vulto, que se tenha um plano de trabalho interno, que esse é até mais ágil, que envolve os próprios órgãos da Prefeitura Municipal, então a articulação, ela atua mais rápida e com mais eficácia. Mas a partir do momento que ocorre um desastre, um cenário que o poder público municipal não tem capacidade para dar resposta no atendimento da proporção daquele desastre, aí é lançado mão de um plano de contingência que abrange um cenário maior de grupos, de equipes e de órgãos públicos, não só do poder público municipal, como também do poder público estadual e federal também. Por que você acredita que o governo do estado, a Defesa Civil Estadual, coloca Teresina entre a lista das cidades que ainda não tem seu plano de contingência? Eu creio que talvez por questão de divulgação, e como ele é um plano de trabalho, um plano operacional, melhor dizendo, interno, não se divulga muito, mas não quer dizer que não existe, que não tenha. Pois é, a gente percebe então que é necessário uma maior integração dos órgãos de todas as esferas, municipal, estadual e federal, para atuarem de forma efetiva quando houver um desastre natural, né, de diversas naturezas, alagamentos, queimadas, secas, né? O Piauí tem atualmente 65 municípios em estado de emergência por conta da seca e 2 em estado de emergência devido a alagamento. Joelson, uma situação complicada, mas que tem que ter a cooperação de todos realmente. Tá aí, Mayra Monteiro. Obrigado, Mayra, pelas informações. Mayra Monteiro. Comandante, os municípios, eles precisam oferecer algum tipo de estrutura básica quando chegam equipes do Corpo de Bombeiros para o trabalho? Sim, essa é uma obrigação legal. Devem existir os núcleos de defesa civil em cada município. Mas eu creio que o fato do estado do Piauí não labutar com catástrofes de forma repetitiva, acabou causando um certo relaxamento. Mas é uma obrigação legal que esses municípios tenham. Se nós pegarmos os estados como o Rio de Janeiro, estados que
ou outros estados que trabalham com calamidade todo ano, Rio de Janeiro com mais frequência, podem ter certeza, todo município tem seu plano de contingência. Ele é preparado exatamente para que, numa situação como essa que se apresentou em Parnaíba, todos saibam já quais são os abrigos, qual é o recurso material que nós temos à disposição. É isso que está no plano, né? Quem são os primeiros órgãos a agir? Quem age em primeiro momento? Atividade de execução, Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro busca salvamento e resgate. Mas para que ele faça esse trabalho de salvamento e de resgate, ele tem que saber qual é a retaguarda, para onde levar essa família. Quem são as assistentes sociais que vão catalogar essas famílias? Quais são os abrigos? Qual o hospital que vai tomar conta da população que pode ter um surto de alguma endemia? Então, é um processo de preparação, de prevenção, em que todos, irmanados por uma causa, estejam preparados para minimizar esse risco. Então, ele deve existir sempre, é uma obrigação legal, mas eu creio que, em virtude do Piauí ser um estado tranquilo, mas que vem mudando o cenário nos últimos anos, haja vista as queimadas que surgiram no ano de 2016. Olha, nós pudemos, parece inusitado, mas nós sofremos um terremoto, não é? Não foi aqui o epicentro, mas nós sentimos o abalo aqui. Né? Foi atingido. Imaginemos uma situação desse porte aqui. Então, é necessário que todo município tenha um desenho básico de como se deve trabalhar nesse momento, no momento de perigo, porque isso facilita o cenário de operação. O Corpo de Bombeiro, com os outros órgãos, o Corpo de Bombeiro em especial, falo por ele, pela expertise, por estar aqui 75 anos, trabalhando, labutando com isso, tem uma visão muito clara de como isso funciona. E os municípios precisam também fazer isso. Eu queria agradecê-lo, comandante Carlos Frederico, comandante do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de esclarecimento e gostaria de mandar uma mensagem para os meus bombeiros que ainda estão lá em Parnaíba, os que ficaram aqui fazendo a proteção, que vocês se sintam homenageados. O comandante sente muito orgulho de cada um de vocês. Muito obrigado, comandante Carlos Frederico. Elivaldo, você continua conosco, Elivaldo? Sim, com certeza. Daqui a pouco vamos falar da reforma administrativa discutida na Assembleia Legislativa. Discutida e aprovada. Caminho aberto para o governador Wellington Dias montar a sua equipe administrativa para a nova gestão.